Paz do Senhor, povo de Deus. Vocês estão bom? Hein, gente? Dá uma olhadinha aí nesse videozinho que a Igreja Universal produziu aí, mostrando o domingo como dia a ser santificado. Dá uma olhadinha aí. O pastor Eliazar Dominido fala sério pastor, dá uma resposta muito interessante, mostrando aonde é que foi que o domingo foi colocado em lugar do sábado. Dá uma olhadinha aí, não deixe de assistir. O momento é único, o encontro mais esperado da semana. Você sabe que suas forças são revigoradas neste dia. Por isso, a importância de se desligar das preocupações e ansiedades. Porque o dia é sagrado. É domingo. Como é que é? O domingo? Eu estava achando o vídeo tão bonito, assim, tão atraente, falando de maneira assim tão precisa do dia sagrado, um dia de descanso, um dia para estar com a família, um dia para ir à igreja. E eu estava já pensando, será que esse é um vídeo da Novo Tempo falando sobre o sábado? E aí no final, o domingo? Mas qual a base bíblica para dizer que o domingo é o dia do Senhor? Sabe qual o problema? É que as pessoas hoje, elas resolvem colocar as suas próprias ideias. As pessoas hoje preferem colocar a tradição acima do assim diz o Senhor, da palavra de Deus. E quando as pessoas colocam a tradição, quando coloca a visão humana acima da palavra de Deus, é isso aí que acontece. A pessoa exaltar um falso dia de adoração, um dia que Deus não autorizou. E sabe o que é interessante? É que, assim, a Igreja Católica, ela adota o domingo como dia do Senhor, mas como eu já apresentei em outros vídeos aqui, a própria Igreja Católica diz, nós mudamos. Nós mudamos o dia de guarda. Por quê? Porque a igreja tem autoridade para mudar. Eu quero apresentar, inclusive, alguns desses textos aqui para vocês. O padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, na página 81, diz: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que me preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Então, tá claro aí a Igreja Católica, ela admitindo, não, nós guardamos por quê? Nós guardamos em lembrança da ressurreição de Jesus e porque o nosso chefe deu a ordem aqui, não é? O nosso líder aqui deu a ordem. Olha esse outro texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, eu quero dizer que não é do judeu coisa nenhuma, porque a palavra de Deus já demonstra que o sétimo dia na criação Deus descansou, mas não somente descansou, Deus abençoou, mas não somente abençoou, Deus santificou. Então, nós temos que este dia, ele já era santificado e já era abençoado antes de sonhar existir judeu. Antes, inclusive, do ser humano pecar. Quando nem se sonhava na existência de judeus, o sábado já era um dia abençoado e santificado por Deus. Ponto. Voltando para o texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento, que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como dia do Senhor. Não é o terceiro, é o quarto que refere-se ao dia. É o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E não o terceiro, que diz guardar domingos e festas. Isso daí pertence à tradição humana. Não é bíblico, não tem a aprovação, não tem um selo divino. Outro texto. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Eu dou uma pausa para dizer que Jesus não deu autoridade nenhuma para ninguém mudar os seus mandamentos. Ao contrário, a própria palavra de Deus diz que qualquer que alterar qualquer coisa escrita neste livro sagrado, o seu nome também será alterado, será riscado do livro da vida. Mas vamos continuar. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade à autoridade da igreja. Olha que coisa interessante. Aí eu vejo a Igreja Universal exaltando o domingo, colocando o domingo como o dia do Senhor, um dia para ir à igreja, um dia de festividade. Sabe o que a Igreja Católica diz para vocês? Vocês estão prestando uma homenagem
independentemente da sua vontade. Mas eu não era essa a intenção, mas não quer saber se era essa a intenção. Prestam uma homenagem à Igreja Católica. Por quê? Porque quem mudou, quem fez a transferência do sábado para o domingo foi a própria Igreja Católica. Ela diz isso com todas as letras. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui você encontra no Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926. Isso aqui é a Igreja Católica dizendo, nós mudamos. E vocês evangélicos que estão guardando aí, vocês protestantes que guardam o domingo, vocês estão fazendo isso em homenagem a nós, a nossa igreja. É a Igreja Católica que está dizendo. Não sou eu, não. Agora, eu prefiro seguir a Bíblia. Eu não entendo como é que pessoas dizem sola escritura, mas guardam o domingo. Vai entender. Olha esse outro texto. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade. Esse texto aqui está mais próximo da realidade. Porque no texto anterior ela disse que foi por autoridade de Jesus. Mas aqui ela pelo menos é verdadeira. Por sua própria autoridade, que ela considera infalível, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. E esse texto é antigo, viu? É de 1893. A Igreja Católica, por sua própria autoridade, admite: nós mudamos a lei de Deus, nós mudamos do sábado para o domingo, nós criamos o domingo para substituir o sábado. Quem diz isso? Não sou eu, adventista. Quem diz isso é a Igreja Católica. Olha esse outro texto aqui. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. E mais um. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente. A mudança é por conveniência. É para a gente não ficar parecendo com o judeu. Então a gente mudou por conveniência. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Isso é uma edição de 1566, bem antigo. E aí no Espelho Católico de 1893, nós lemos o seguinte: daí a conclusão é inevitável. Qual é a conclusão? Preste bem atenção que aqui a Igreja Católica vai dialogar com os evangélicos. Vai dialogar, por exemplo, com esse vídeo da Universal. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas o protestante não tem uma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Esse texto é fantástico. Olha o que o texto diz, olha. Os judeus, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, nós temos o quê? Como é que diz o texto? Exclusivas provas, não é nem evidência, é provas bíblicas a seu favor. Nós temos o quê, queridos? Provas bíblicas de que o sábado é o dia do Senhor. Mas, aí vem o texto. O protestante não tem nenhuma palavra bíblica em sua defesa para a substituição do sábado para o domingo. Por isso prestam uma homenagem, independentemente de sua vontade, à Igreja Católica. Que coisa, não? Líderes, igrejas, pessoas que dizem seguir a Bíblia, mas na realidade estão seguindo uma tradição católica. Olha esse outro texto aqui, como é interessante. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Não sou eu quem estou dizendo, é a Igreja Católica. Ela diz claramente que o domingo é uma instituição católica e a observância desse dia só pode ser feita, só pode ser definida por princípios católicos. E diz mais: do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Isso é de 1900. Esse texto aí é da Catholic Press, Sydney, na Austrália, de 25 de agosto de 1900. Meus queridos, mais claro do que isso daqui, só o rio puro da água da vida.
Olha o que o texto diz. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal do último dia da semana, né? Que é o sábado do Senhor, para o primeiro dia da semana. Mas a Igreja Católica alterou. A Igreja Católica mudou. E ela zomba daqueles que se dizem sola escritura, mas que observam o domingo. Isso é de preocupar. Isso é pra gente refletir. É pra gente parar e pensar assim, não, pera aí. Eu sou realmente um cristão protestante, um evangélico? Reflita você que está me assistindo nesta hora. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Olha, gente, é interessante, porque eles dizem claramente, olha, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. A Bíblia manda guardar o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Quem foi que aboliu? A Igreja Católica. Quem aboliu? A Igreja Católica. E quem aceita esta abolição? Está seguindo os ditames da Igreja Católica. E aí depois vocês olham para nós, adventistas, alguns evangélicos, e ficam dizendo assim, esse negócio de decreto dominical, isso não vai acontecer, isso é coisa da Igreja Adventista. Nós estamos percebendo o mundo evangélico se dobrando diante destas tradições católicas. O mundo protestante como um todo se ajoelhando, deixando de lado a Bíblia para guardar um falso dia de guarda, um dia que não foi instituído por Deus, defendendo com unhas e dentes um dia que Deus nunca autorizou.